O que faz um bom professor? Um bom professor deve ser incentivador, afetuoso, saber ensinar, criar estratégias para que alunos com diferentes perfis e inteligências consigam entender a matéria, incluindo todos. Os professores têm que ser modelos. Na atualidade, tem até que ensinar como fazer a lição de casa, como estudar, como organizar horários. Tem que ter um vasto repertório, ter visão do seu papel social, enquanto quem produz emancipação dos alunos, pois tem uma função político-pedagógica. Um bom professor é aquele que passa o conhecimento sistematizado pela espécie humana. Segundo Vygotsky, o adulto media o aprendizado da criança. Aqui estamos falando da teoria da zona de desenvolvimento proximal. Assim, o que a criança faz com alguém tem a potencialidade para fazer sozinha. Então, é ensinar o conhecimento cada vez de forma mais autônoma ao aluno. Levando em consideração Bakhtin, a sala é repleta de circulação de discursos, de pessoas que estão em lugares sociais distintos, não sendo uma relação horizontal. Por isso, os professores têm que utilizar diferentes abordagens. Não podem ensinar de uma única forma, para que todos se apropriem do conhecimento. Tem que levar em consideração quais interesses os alunos têm. O bom professor precisa conhecer quem é o aluno, de onde vem, suas condições, seu currículo oculto. Se alguns alunos não estão aprendendo, o professor tem que estudar e tentar entender e planejar como vai ensiná-los. Um bom professor tem que ter a crença de que todos aprendem. Um bom professor trabalha antes, durante e após as aulas. Conforme Comênios, na obra didática magna sobre a arte de ensinar, o professor ousa ensinar a todos, de modo certo, a fim de obter resultados, e ensina de modo fácil, para que tenham alegria ao aprender e ensinam de modo sólido. Consoante a existência da pedagogia tradicional, da pedagogia renovada, pedagogia tecnicista e pedagogia crítica, um bom professor seria aquele que segue a última, pois o professor, ao ensinar conteúdos, não pode se dissociar da realidade, do meio social em que os indivíduos estão inseridos. Um bom professor precisa estar continuamente se aperfeiçoando, inclusive em didática, na maneira de ensinar, a fim de que os alunos, além de aprender os conteúdos, desenvolvam a capacidade crítica para questionar e refletir sobre as informações adquiridas. No entanto, o processo didático não é somente ensinar, mas também aprender, pesquisar e avaliar, segundo Veiga. Renaud traz importantes competências para o professor. Dentre elas, as que julgo mais relevantes são organizar e dirigir situações de aprendizagem, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração da escola, informar e envolver os pais, utilizar novas tecnologias, enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão, administrar sua própria formação contínua. Segundo Freire, a formação docente tem que promover a curiosidade ingênua, a curiosidade epistemológica e reconhecer o valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição. O professor precisa construir sua identidade profissional. Também, de acordo com Libânio, precisa dispor de habilidades de pensamento, saber aprender a aprender, para que possa ajudar os alunos a potencializar suas capacidades cognitivas. É importante que o professor se mantenha em rede de relações com outros professores, escolas, sindicatos e outros agrupamentos para construir sua identidade. Minha professora de História, Ana Selma, é um exemplo para mim de como deve ser um bom professor. Alguém que se preocupava em transmitir o conhecimento de forma leve, que nos faça refletir, amar a matéria, de modo que estudar seja algo prazeroso e que nos desenvolva o pensamento crítico. Frisemos também que a profissão professor é a mais importante da sociedade, que ele deve saber disso, e a sociedade também, para que seja valorizado da forma correta, inclusive financeiramente, para que possa educar.